people! Bem-vindos ao nosso canal. E hoje é o seguinte, vou contar pra vocês aí como é que tá sendo todo esse processo que eu tô vivendo agora de reconhecimento da minha carreira aqui na Austrália. Então, muitas das pessoas acham que é só vir aqui, né, fazer um curso, Só que não! né, pegar lá o certificado, o papel e bora aplicar o visto. Só que não é assim que funciona, né? É assim. E a gente sempre quis assistir um vídeo que tivesse mais detalhes sobre isso, a gente nunca encontrou, então agora você vai contar o que está passando, né? É isso aí, por eu estar passando nesse momento agora, acabei de fazer uma das etapas e eu acho interessante contar tudo isso pra vocês. Então segura aí, fica aí que esse vídeo vai ser top. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. E antes da gente dar as dicas para vocês, dizer quanto que custou cada etapa desse processo, já segue a gente nas redes sociais, não só aqui no YouTube, mas se inscreve aqui também aqui embaixo e também no Instagram, no Facebook, porque a gente sempre posta coisa bacana aqui sobre a Austrália. Já dá o like aí antes de você esquecer. Então vamos lá, né? O que é primeiro o Skills Assessment? Só para vocês entenderem. A gente já fez alguns vídeos com a Carol da Seven Migration, que eu vou deixar aqui em cima, porque Skills Assessment é quando você reconhece a sua profissão aqui na Austrália. E aí tem várias profissões e existem vários órgãos que regulamentam essas profissões. No caso do Rô, o órgão que regulamenta a profissão de chefe aqui é o TRA, que é o Trade Recognition Australia. Que então ele vai ter que entrar com toda a documentação nesse órgão, né? E a gente já tem feito isso. Então é sempre bom você também ter um agente de imigração te ajudando, porque esse processo às vezes é meio chatinho, tem algumas coisinhas ali que você fica em dúvida. Então a gente sempre também faz com a Seven para ter certeza que a gente está fazendo certo. Mas, então por que você precisa reconhecer essa profissão? Porque quando você reconhece a sua profissão aqui na Austrália, ela serve como uma das etapas, não é a única, tá? Mas para você poder aplicar o seu visto de residente permanente aqui na Austrália. E por que o Rodolfo está fazendo isso, né? Já que a gente já aplicou o nosso visto, porque é um plano B, né? A gente quer muito ficar na Austrália, então, eventualmente, se der alguma coisa errada, a gente tem um plano B, que é através do Rodolfo, e é o que a gente sempre recomenda para todos os casais, para todas as pessoas. Se você tiver oportunidade, né, de ter um plano B, até um plano C, quem sabe, porque as leis da imigração mudam a todo momento, então é sempre bom ter um plano B. Então agora a gente vai explicar um pouco sobre essas etapas, que são 4, né? 4 etapas. 4 etapas, e a etapa 1 é basicamente aí juntar todos os documentos, o seu certificado ali da escola, os passaportes, esses documentos básicos, e mandar para eles lá fazer todo o check, né, para ver se está tudo certo, para então entrar na etapa 2, né? Inclusive a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês saberem direitinho quais são os documentos que você precisa providenciar. E aí a fase 2. Fase 2. A fase 2 é onde você tem que completar as horas de trabalho. Então você tem que ter um empregador, você tem que trabalhar numa cozinha, né? E nem todas as cozinhas são elegíveis. Então eles também vão avaliar se o restaurante tem a capacidade, né, de ter toda a estrutura ali para o seu Job Ready Program. E aí, depois disso, depois que você cadastra esse empregador, você vai ter que cumprir as horas. Hoje, né, pode ser que esse vídeo mude depois, mas hoje em dia, nessa data de hoje, eles pedem 1.725 horas de trabalho pago. Então, você tem que cumprir essas horas. Né? E como é que é, né, ter que fazer tudo isso? Porque você teve que fazer essas horas, né? Se você está querendo trabalhar ali na área, você vai trabalhar, então você vai fazer essas horas. É um pouco agoniante, porque parece que o tempo não passa, na verdade, né? E é importante aquilo que a Dé falou, que se você estiver trabalhando num restaurante, às vezes muito pequeno, às vezes não se encaixa nesse programa. Então, fique esperto assim antes de começar num restaurante e perguntar se aquele restaurante se encaixa no programa, senão as horas aí vai por água abaixo, né? Exatamente. E aí, depois que você cumprir essas horas, não necessariamente precisa ser no mesmo restaurante, tá? Então, às vezes você pode fazer isso em 2 restaurantes diferentes, que às vezes você trabalhou em um, depois você trabalha em outro. Não tem uma carga mínima aí que você tem que fazer em cada um deles, mas depois que você faz isso, aliás, durante esse processo, eles mandam e-mail para você também, pedindo para você atualizar suas horas. Eles também vão acompanhando esse processo, né? Eles pedem os seus payslips, que são os olerites, né?
para ir atualizando suas horas, e eles mandam também uns documentos com algumas perguntas de cozinha, né? Perguntas técnicas, o que você faz, como você faz, e que tem que ser assinado ou pelo dono do restaurante ou pelo responsável lá, um head chef ou alguém. Então isso eu acho que eles pediram por 3 vezes, né? 3 vezes. Para mim ir atualizando isso, para ver se eu continuava fazendo a mesma coisa ou mais ou menos. E alguém tem que assinar isso para você lá, um responsável do restaurante. Pois é. E a partir do momento que você já cumpriu 863 horas dessa etapa 2, né? Não precisa ter cumprido as 1725. Quando você já chega a pelo menos 863 horas, eles falam que você está pronto para ir para a etapa 3, não é mesmo? Então, a etapa 3, basicamente, é uma entrevista, ou antes da época do Covid, eles iam, né, no próprio restaurante para observar você e ver você trabalhando para saber se você cumpre o quê? Com as normas, para ver se você sabe fazer apropriadamente as funções de chefe, né? Então era esse trabalho que eles faziam. Por conta do Covid, eles estão fazendo esse processo por entrevista no Skype. E agora eu vou contar para vocês como é que foi isso, né? Porque como você não consegue mostrar, evidenciar ali através dos seus gestos, do seu dia a dia, às vezes é um pouco complicado ter que ficar respondendo tudo isso na parte mais teórica. Rodolfo estava um pouco nervoso, isso aconteceu essa semana. E conta pra eles como é que foi essa experiência. Como ela disse, eu fiz segunda-feira passada, agora foi 3 dias que eu fiz esse processo. E com certeza, para mim teria sido muito mais fácil se eles tivessem ido lá no restaurante, como de costume, e olhado eu trabalhar, porque eu sei trabalhar, eu sei o que estou fazendo. Agora explicar não foi tão fácil, né? Então para começar ali já me deu um nervoso ali de estar em Skype ali, ter que falar inglês e explicar tudo que você sabe. Mas vamos lá, eu gostaria muito de ter assistido um vídeo desse, né, como a gente falou no começo, para mim ter uma noção de como ia ser, mas eu vou explicar agora para vocês. Eles vieram, eu falo eles porque foram 2 pessoas, uma pessoa fez a entrevista comigo e a outra pessoa ficou só olhando. Então eles me chamaram ali no Skype, na real foi no... como chamou? Zoom. No Zoom. Então eles explicaram primeiro como ia ser, eles pediram para me mostrar uma identidade minha, ou passaporte, ou a minha drive license que eu já tenho aqui. Eles pediram também para mim estar num quarto ou em algum lugar que eu estivesse sozinho. Eu não poderia estar com o celular também, porque eu não posso ali pesquisar alguma resposta. Então eles pediram para mim pegar o meu notebook e mostrar onde eu estava. Assim, eu tive que dar um 360 na sala para ter certeza de que não tinha ninguém. E então aquela segunda pessoa ela falou, vou desligar minha câmera e vou ficar só ouvindo e ele que vai conduzir a entrevista. Aí ele se apresentou e começou fazendo algumas perguntas técnicas, né? Inclusive a primeira pergunta que ele fez foi... Primeiro de tudo, só para eu lembrar, essa entrevista é dividida em 3 etapas. É a parte técnica, depois a parte de comunicação e também a parte de produtividade. Né? Então ele vai fazer sempre perguntas relacionadas a isso. Sim, eles começaram com essa parte técnica, né? Que é, por exemplo, quais são as tábuas, né? As shopping boards que você... as cores, né? Que você usa no restaurante e para que serve cada uma delas. Então você tem que explicar qual que é a temperatura da sua geladeira, qual que é a temperatura do seu freezer, né? Você tem uma escala que você preenche todo dia para isso ou não, como é que você faz, como é que isso é feito. Então ele entrou nessa parte mais técnica, assim. Outra pergunta foi como é que você organiza o seu cool room, né? Que é a geladeira que a gente tem para guardar as coisas, porque tem uma ordem, né? Tem coisas, por exemplo, a carne assada ela não pode estar junto com a carne crua, então você tem que explicar tudo aquilo, como é que você organiza corretamente. E ele entrou bastante também nessa parte de segurança e risco que pode ter na cozinha, né? Então ele começou a me perguntar, por exemplo, se cai água no chão, como que você faz? Qual é o procedimento para você ir lá e limpar? Então você vai ter que explicar tudo que você faz, que é importante ter aquela plaquinha amarela, colocar lá no chão para ninguém passar e escorregar, esse tipo de coisa. E depois também ele começou a me colocar em algumas situações que acontecem na cozinha, como por exemplo uma pergunta que ele me fez. Se tiver pegando fogo lá numa panela que você está cozinhando, saindo muita fumaça, o que você faz?
Então você tem que ir lá explicar tudo o que você faz, como que é o procedimento. Se você quiser levar sua faca, por exemplo, para lavar, como é que você carrega a sua faca da sua bancada até a pia. Então são essas situações que ele procurou entrar, que são coisas de segurança também, né? E na parte do que eu faço mesmo no restaurante. Perguntou bastante assim, quais as sessões que eu trabalhava, o que eu fazia em cada sessão, se eu participei do menu do restaurante. Ele perguntou do FIFO também, né? Qual é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Que é uma organização que você tem, né, na geladeira, que é, por exemplo, você fez uma coisa nova e já tem um na geladeira, então você tem que fazer aquilo de pôr aquela coisa mais velha para frente, o novo atrás. Então são uns procedimentos, padrões aí que você aprende tudo isso quando você faz o curso, que você tem que explicar para ele certinho ali, ele tá te avaliando, né? Se você de alergias também. Isso, ele perguntou na real ele não me perguntou de alergias, ele me pediu 5 exemplos, né, de dietas, né? Então você dá 5 exemplos para ele e como que são esses pratos. Por exemplo, você fala uma pessoa gluten free, aí você explica que a pessoa gluten free não pode comer farinha. Então tudo que é derivado da farinha essa pessoa não pode comer. Então tudo tem que ser explicadinho. E ele não te fala se a sua resposta está certa, se a sua resposta está errada, nada. Ele fica ali anotando no papelzinho dele e você não sabe se você está falando abobrinha, se você está falando certo e continua sem saber o resto da entrevista. Ele pergunta também sobre os clientes, né? Não sei se vocês têm contato com os clientes. Ele pergunta naquela parte de situações, né? Ele pergunta, por exemplo, se vai um prato errado para o cliente, um cliente que pediu gluten free, você mandou um prato que não é gluten free e depois você percebeu, o que você faz? Então você tem que saber qual que é ali o procedimento padrão e explicar para ele o que você faz numa situação dessa também. Eu acho legal você estudar um pouquinho antes. Eu não consegui estudar um pouquinho antes porque eu não fazia ideia do que ele ia perguntar, então eu fiquei meio perdidão. Mas se você estudar um pouquinho antes daquilo tudo que você aprendeu lá no seu curso e se preparar para essas perguntas, não é um bicho de 7 cabeças. Foi uma entrevista de meia hora, 35 minutos e não é difícil se você estiver preparado aí com essas respostas, com essas situações aí na ponta da língua. Eu sei que às vezes a gente fica sob pressão, né, porque a gente está passando por uma avaliação e o Rodolfo ficou um pouco nervoso também, mas também eles dizem para você não se preocupar, porque eles não vão só tomar a decisão em cima dessa entrevista. Também tem uma entrevista que eles fazem com o seu supervisor, no caso o head chef, para também pegar algumas informações que às vezes ficou faltando ou que não ficaram claras, e também na documentação que você já mandou previamente, né? Então ele vai usar essas 3 fontes para daí sim dar um veredito e dizer, olha, você está apto para a próxima etapa, estou convencido que você faz um papel de chefe mesmo e que você sabe fazer. E aí sim vai para a etapa 4, que é uma etapa mais documental, e depois disso acaba o processo. Só uma coisa importante também, que ela falou, como ele faz essa entrevista com o head chef também, então é importante assim, não minta. Se você não faz alguma coisa na cozinha, por exemplo, se você não participou de um menu, ou se você não fez alguma coisa, não fala que você fez, porque eles vão ligar para o head chef e vão confirmar com ele e o cara vai falar que você não fez e vão te pegar numa mentira e isso vai ser bem ruim. Bem chato. Então é isso sobre as etapas e agora a gente vai falar para vocês quais são os custos de cada uma delas. A gente não vai entrar aqui na parte do custo do agente de imigração, porque isso pode variar muito, né? Mas eu vou deixar aqui embaixo os contatos da Seven também, caso vocês queiram saber como faz com eles, porque isso pode facilitar muito. Com certeza. A Carol nos ajudou pra caramba, tirando dúvidas, falando como tinha que preencher os formulários, foi uma bênção pra gente. Mas você paga por etapas, né? Dentro lá do Job Ready Program, no sistema deles, a primeira etapa vai pagar $300. Que é só ali para eles fazer aquela checagem dos seus documentos, básica, né? Trezentinho, já foi. Depois, na segunda etapa, que é a etapa de checar as horas, os payslips e tal, são $500. É, que é muito difícil, então, né? 500 pau aí já para eles dar aquela olhada no seu lerite. Depois é a etapa mais pesada, que é essa terceira etapa da entrevista que a gente comentou, que são $2.000.
E por fim, a quarta etapa, que é, como eu falei, é uma etapa mais documental também, são $150. Então você deve estar fazendo as contas aí, você vai chegar no valor de $2.950, quase $3.000, só nessa parte do TRE. E detalhe, né? Se eu reprovei, se eles acharam que eu não fui bem ou deixei de responder alguma coisa e eles não me passam pra frente, eu tenho que pagar mais $2.000 para fazer de novo essa prova. Essa parte da entrevista. Essa parte da entrevista, que é uma prova, né? É uma prova, com Deixa certeza. de ser uma prova. Então, assim, o custo não é um custo baixo, mas é o que tem que ser feito, né? Exatamente. Então, se você está aí pensando também em se tornar chefe na Austrália, reconhecer para poder aplicar o visto, lembrando que esse processo como um todo ele tem duração de 3 anos, né? Depois que o seu Skills Assessment sair, for aprovado, ele vai de 3 anos. Mas não é só isso, gente. Lembrando que ainda tem a IELTS ou PT que você vai ter que fazer, tem a aplicação, o valor da aplicação do seu visto em si, né? Tem uma série de outras coisas que envolvem além dessa etapa, porque a gente só está falando do Skills Assessment, né? Mas acho que a ideia Só hoje um pedacinho da coisa, é né? só um pedacinho, mas a ideia de hoje é justamente para desmistificar e contar como é que foi a experiência do Rô, né, nessa etapa, justamente porque a gente não sabia muito bem o que esperar, né, no meio de tudo isso. Exatamente. Espero que um pouco mais pra frente aí passe essa coisa do Covid aí e volte a ser no restaurante aí que vai ficar mais fácil pra quem tá fazendo, pelo menos na minha opinião. Exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha clareado um pouco aí esse processo em si aí e que a gente tenha ajudado um pouco vocês, né? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. See ya!